Vamos lá, pessoal. Oi, me confirma aí só, pessoal, se vocês estão me ouvindo. Tô vendo aqui o retorno, né, acompanhando aqui o chat. E aí eu tô vendo, né, que tá tudo ok. Coloca aí nas mensagens, tá? Se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo ok aí, né, na nossa transmissão. Pra gente começar, então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Júlio César Matos. Eu sou professor aqui do Sistema Alexandre Teixeira de Ensino. Sou professor aqui do curso SAT, tá, pessoal? Eu leciono aqui as disciplinas do Direito Penal e do Direito Processual Penal. E hoje vamos, então, né, resolver 30 questões aqui de Direito Penal. Tranquilo, então? Então, o pessoal aí, né, já está confirmando, né? Missinha, vamos lá, vamos embora. Flávia, vamos embora. Observa aqui, tudo certo, Francisco? Para quem, claro, né, não me conhece ainda, não segue nas redes sociais, segue lá no @prof. Júlio César Matos. Lembrando aí, tá, pessoal, que o César é com Z. Busca lá no @prof. Júlio César Matos e vamos embora, né? Marca aí agora. Você está diante aí, né, do seu horário de almoço. Então já marca lá tanto o curso Alexandre Teixeira, como também me marca lá, tá? Pra gente poder, então, fazer essa revisão. Vamos, então, direto ao ponto, tá? Pessoal aí confirmando que tá tudo ok. Então, vamos direto para a primeira questão. Vamos aí, observa. Ela diz o seguinte. A entrada em vigor da lei de drogas, observa, revogando a lei anterior. Observe, então, né, que eu tenho uma nova lei de drogas, pessoal, eu tenho que ficar atento a isso aqui, tá? A nova lei de drogas que ela revoga a lei anterior, que seria ali a lei 6368 de 1976, e aí eu trago a nova lei, que é a lei 11.343 de 2006. Veja, você, né, que já faz parte aqui do nosso curso, sabe que hoje estamos resolvendo, né, questões relacionadas à aplicação da lei penal, da aplicação da lei penal no tempo, no espaço. E aí, qual é o detalhe que aqui a gente precisa observar? A questão ela já está dizendo que surgiu uma nova lei. Então, vejam só, uma nova lei em relação à lei anterior. Essa nova lei, ela é mais benéfica ou ela é mais maléfica? Lembra que, por diversos pontos, ela passou a ser uma lei mais branda, uma lei mais benéfica, tirando, né, quanto à relação do traficante. Em relação ao tráfico de drogas, lembra que a pena ela ficou mais severa. Mas observa aí, a lei nova, ela revoga a lei anterior. Fez com que o crime de porte de drogas para consumo pessoal, e o porte de drogas para consumo pessoal, lembra aí, é a ideia do usuário, tá? Júlio, o usuário pratica crime? Sim, pratica. O que ocorreu foi uma descarcerização. Lembra que eu não tenho mais pena privativa de liberdade para o portador de droga, para então o usuário. Aí ele diz, ó, deixasse de prever a aplicação, olha aqui, ó, deixasse de prever a aplicação de pena privativa de liberdade, passando a adotar as seguintes sanções: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento ou curso educativo. Lembra, a pior coisa que pode acontecer para o usuário de drogas, se ele eventualmente descumprir alguma dessas penas, lembra lá, é pagar uma multa ou ainda uma admoestação verbal, que é um esporro do juiz, né? O juiz dá um esporro, o juiz chegar e dizer, meu amigo, pare de usar, isso não presta. Você diz, ó, como se fosse resolver, né? O esporro, né, que você vai levar se você não estudar. Então, observa, nesse sentido, no que tange a pena aplicável ao autor do delito citado, é correto afirmar que a nova lei de drogas constitui um exemplo de... Vejam, pessoal, se a nova lei de drogas ela passa a ser mais branda, lembra aí, né, trazendo um ato menos severo, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma novatio legis in melius, uma nova lei melhor, uma nova lei para melhor. Lembra que sempre que eu estou diante aqui da aplicação da lei penal, não confunde, por favor, com as regras do processo penal. No que tange a aplicação da lei penal, vocês tiveram aula de direito constitucional, a própria Constituição diz, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar. Então lembra disso, se essa lei passou a ser mais branda, passou a ser mais benéfica, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que eu tenho aqui uma novatio legis in melius, tá? Não seria uma novatio legis não incriminadora. Por quê? Porque continua sendo crime. Lembra que à época, né, teve muita discussão se o porte, né, de droga para consumo pessoal, se o usuário teria deixado de ser crime, e não foi o que ocorreu.
Abolício crimes também não. Novatio legis impeius não. Impeius quer dizer para pior. Abolício crimes, lembra pessoal, é quando existe a revogação de um tipo penal sobre dois aspectos, tá? Então não confunde isso aqui. A revogação de um tipo penal sob o aspecto formal e sob o aspecto material. Eu revogo o tipo penal e retiro do ordenamento jurídico aquela conduta criminosa. Lembra, eu posso revogar um tipo penal e ele passar a integrar um outro tipo penal. É o que ocorreu, por exemplo, com o atentado violento ao pudor. O artigo 214 do Código Penal ele foi revogado, mas aquela conduta continua sendo crime. Aquela conduta hoje migrou para o artigo 213. Então lembra lá, a conjunção carnal, que sempre foi considerado estupro, continua no artigo 213. Mas um ato diverso da conjunção carnal, um ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, que em outrora era considerado atentado violento ao pudor, hoje passou a integrar o crime de estupro, então hoje tudo é estupro. Ocorreu abolício crimes? Não, ali é o princípio da continuidade típico-normativo, princípio, né, da continuidade típico-normativo. Tranquilo então? Próxima questão, olha só, vai seguindo aí pessoal, vai falando aí no chat, tá, pra gente ir acompanhando e ver que tá tudo bem. Olha só, Pégaso é condenado pela prática de crime previsto em lei a 15 anos de reclusão. Então veja aí, né, que eu pratiquei um crime aí punido, né, com 15 anos de reclusão. Tendo a decisão judicial transitada em julgado. Quando a gente fala aqui do trânsito em julgado, né, a gente tem a ideia aqui da segurança jurídica, tá? Ah, transitou em julgado, não posso mais fazer nada. Cuidado, tá, pessoal? Ocorreu o trânsito em julgado, essa decisão ela passa a ser imutável no que tange a recurso. Não cabe mais recurso. Ponto. Após 2 anos de cumprimento da pena, surge lei nova que deixa de considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pégaso. Nesse caso, segundo os comandos normativos do Código Penal, a lei, lembra lá, retroagirá para beneficiar o réu. Júlio, mas veja, eu vi que a letra A diz não retroagirá pelo efeito permanente da decisão judicial. Não retroagirá, Júlio? Veja, calma, muito cuidado. Letra B é o nosso gabarito e vem para aqui. Olha só para eu te explicar. Entende uma coisa, pessoal? Lembra que na hora da prova, você vai para a prova da OAB, veja que você vai ali, né, com aquele espírito de defensor, espírito de advogado. Você vai pensar no seu cliente. O teu cliente foi preso por um determinado crime. Imagina, na época, né, eu tinha em 2005 o crime de adultério. Vamos imaginar que o adultério tivesse uma pena muito grande, né, que gerasse de fato uma prisão. O sujeito foi condenado, transitou em julgado, está preso cumprindo pena. E aí, certo dia, ele está assistindo televisão. Júlio, assistindo televisão? Como se ele está preso? A gente está no Brasil, pessoal. Ele tem lá a televisãozinha dele, né? LCD, 4K, Full HD, que ele está lá no presídio assistindo. E aí ele vê a notícia dizendo: adultério deixou de ser crime. Ocorreu a abolício crimes. O grande detalhe que eu preciso aqui observar é, Júlio, no meu caso, já ocorreu o trânsito em julgado. Essa lei, ela retroage? Sim. Lembra, pessoal, cheguei na prova de direito penal, cheguei na prova da OAB, a lei penal ela não retroagirá, salvo para beneficiar. E é de qualquer modo. Separei para vocês aqui o artigo 2º, quando ele diz assim, ó, parágrafo 2º diz, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, leia-se qualquer modo como diminuiu a pena, tirou, né, a qualidade de reclusão para detenção, mudou o regime, não importa. De qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. E aqui já vê o pulo do gato. Se a questão trouxesse, né, uma informação perguntando assim, candidato, e aí poderia ser cobrado lá na parte de processo penal, quem é o juiz que vai aplicar a lei aqui no caso concreto? Lembra de usar o vademecum, pessoal. Assiste a aula com o vademecum na mão. Se você tiver com o seu vademecum agora e abrir no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, logo abaixo você vai encontrar uma remissão à súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer, né, que cabe ao juiz da execução aplicar a lei penal mais benigna, a lei penal mais benéfica nesse caso concreto. Tranquilo? Beleza, então, vai acompanhando aí, tá? A lei penal que de qualquer modo favorecer, ela retroage sim, ainda que tenha ocorrido ali o trânsito em julgado. Júlio, então quer dizer que ocorreu o trânsito em julgado, eu ainda posso modificar no âmbito criminal? Sim. Tudo bem, então? Lembra que quando a gente fala processualmente,
a gente tem, inclusive, né, a ideia da revisão criminal como possível ali para desconstituir a coisa julgada, quebrar o trânsito em julgado. Questão 3 aí do teu material, olha só, ela vai dizer para a gente que, com relação ao tempo e o lugar do crime, tempo e lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou, respectivamente, qual foi a teoria, pessoal, que a gente adota aqui? Nesse ponto, não esquece, tá? Isso sempre vai te salvar na hora da prova. A expressão luta. E quando a gente fala aqui da expressão luta, você vai lembrar aqui, ó, lugar, tempo. No que tange ao tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade. No que tange ao tempo do crime, atividade. No que tange ao lugar do crime, ubiquidade. Ubiquidade. Lembra, tá? Com relação ao tempo e ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou, respectivamente, as teorias. Diz aí para mim, pessoal, vocês marcaram o que na terceira questão? Letra C, né? Letra C, atividade e ubiquidade. Lembra, pessoal, se ele está aqui ó, na ordem tempo, primeiro, né, coluna de cá, lugar, coluna de cá, não é resultado quanto ao tempo. Quando a gente fala da teoria da atividade, lembra aí, tá? Quando eu falo aqui da teoria da atividade, eu preciso entender que o Código Penal brasileiro, ele considera-se, né, como tempo do crime o momento da ação ou omissão. De novo, o momento da ação ou omissão. Traduzindo, o momento da conduta. O momento da conduta. Lembra aí, ó, artigo 4º do Código de Processo Penal, ele vai dizer para mim aqui, né, a seguinte informação. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Júlio, eu nunca entendo o que está escrito aqui. Ainda que seja outro momento do resultado. Hoje, eu tenho 17 anos, imagina, daqui a uma semana, né, eu completo 18 anos. Hoje eu disparo contra alguém, eu pego aqui a minha arma, atiro contra uma determinada pessoa. A grande questão é o seguinte, atirei em Maria, só que aí Maria foi socorrida. Maria está no hospital e Maria vem morrer, né, daqui a 3 semanas, em virtude, né, em decorrência daqueles disparos. Observa que no momento em que eu realizei a conduta, no momento em que eu atirei em Maria, eu era menor de 18 anos. No momento em que Maria faleceu, no momento em que Maria veio a óbito, eu já tinha completado 18 anos. Eu já sou punível, né, para o direito penal. Só que aí a grande questão é, vai ser considerado no caso concreto o momento em que eu atirei ou o momento em que Maria morreu? Esse é o ponto. Essas são as questões que você vai encontrar lá no exame de ordem na prova da OAB. E o direito penal, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da atividade. Veja, você vai pensar assim, ah, mas eu queria matar Maria hoje. Lembra aí, né? Eu queria matar Maria hoje. Não é culpa minha, imagina, hoje, 13, né, de março, um sábado, e aí não é culpa minha, Maria ter atrasado, Maria só vem morrer daqui a 3 semanas, eu não posso me prejudicar por isso. Essa é a ideia do legislador. Tudo bem, então? Já no que tange ao lugar do crime, observa aí, no que tange ao lugar do crime, o código ele adota a teoria, né, da ubiquidade. Quando ele diz pra gente aqui, ó, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Não importa, tá? Então lembra aí, né? Eu tenho aqui a nossa teoria da ubiquidade. Lembra, quando eu falo de ação ou omissão, é o momento da conduta. Momento da conduta. Momento da conduta. Ou seja, teoria da atividade. Tranquilo? Então, voltando aí na questão, né? Só para conferir. Atividade quanto ao tempo do crime, ubiquidade quanto ao lugar do crime. Vamos seguir. Próxima questão, coloca na tela. Diz aí, pessoal, se está tudo ok. Ela diz, ó, no direito penal, a retroatividade de lei que não considera mais o fato criminoso, e aí? Letra A, é vedada? Não, isso não é vedado, isso é perfeitamente permitido. Letra B de bola, é causa de extinção da punibilidade. Certo, né, pessoal? Aqui é o nosso gabarito, é causa de extinção da punibilidade. Lembra, quando a gente fala aqui, né, de uma retroatividade de uma lei, quando a gente diz que a lei retroagiu, a gente está aqui, né, diante da ideia da abolitio criminis, tá? A abolição do crime. A lei ela retroage e não considera mais o fato criminoso, ela está abolindo aquela infração penal.
aquela minha conduta criminosa está deixando de ser considerada crime. Representa caso de anistia, não tem nada a ver, afasta a ilicitude do fato, mas não produz extinção da punibilidade. Falso, tá, pessoal? Júlio, quais são as causas extintivas da punibilidade? Aí você precisa conhecer o artigo 107 do Código Penal. Você precisa conhecer, então, o artigo 107 do Código Penal. Quais são as causas extintivas da punibilidade? Observa aí. Eu tenho aqui, ó, extingue-se a punibilidade. Inciso 1, pela morte do agente. Lembra aí, ó. Inciso 2, pela anistia, graça ou indulto. Inciso 3, que era o que respondi e gabaritava a nossa questão, pela retroatividade de lei que não considera mais o fato criminoso. Qualquer uma dessas hipóteses que você encontrar na prova, elas são causas extintivas da punibilidade. O crime, ele prescreve também, lembra aí, ó, ele traz aqui, ó, prescrição, decadência, perempção. Claro que perempção, pessoal, nos crimes em que admite. Eu só falo em perempção em crime de ação penal privada, exclusivamente privada ou personalíssima. Não se aplica a perempção nas hipóteses de ação privada subsidiária da pública. Inciso 5º, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, claro, ele diz o perdão aceito porque não esquece, o perdão ele é um ato bilateral, enquanto a queixa, né, é um ato, a renúncia é um ato unilateral. Pela retratação do agente nos casos que a lei admite e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Uma observação importante em relação ao perdão judicial, faz constar isso aí nas tuas anotações. Quando o juiz ele concede o perdão judicial, eu estou diante, pessoal, de uma causa extintiva da punibilidade. Lembra daquela atriz da Globo? Lembra lá, né, a Cristiane Torlone, né? Depois confere aí, né, o sobrenome dela, né, Cristiane Torlone. Ela estava estacionando o seu carro, né, o seu veículo, ela ao dar ré, ela atropelou e matou o próprio filho. Ela praticou um crime? Sim. Eu tenho que ir por partes. Ela praticou um crime? Sim. Qual é o grande detalhe? O juiz ele concedeu e o Código Penal autoriza, para este caso concreto, o perdão judicial. A concessão do perdão judicial gera reincidência? Não, pessoal, não. Se o sujeito teve para si o perdão judicial, ele está limpo criminalmente falando. Eu recebi o perdão judicial, o que é que acontece? Embora eu tenha praticado um crime, eu não fui condenado. Embora eu tenha praticado um crime, eu também não fui absolvido. O que ocorreu? Um reconhecimento de uma extinção da punibilidade. O mesmo ocorre quando eu estou diante de uma prescrição. Lembra lá, eu pratiquei um crime hoje, tirando situações, né, de imprescritibilidade, né? Por exemplo, o crime de racismo, além de inafiançável, ele é imprescritível. Mas, em regra, os crimes eles prescrevem. Então, eu pratiquei um crime hoje, eu não vou poder ser punido, né, daqui a tantos anos depois, ou seja, porque ocorreu aí a prescrição. Prescrição é causa extintiva da punibilidade. Lei posterior que revoga a lei anterior, que deixa de considerar o crime, veja que também aí é uma causa extintiva da punibilidade. Beleza? Vou botar na tela. Olha só. Júlia, nascida em 22 de maio de 2000, não mais aguentando o comportamento de sua prima. Se eu não aguento o comportamento de uma pessoa, o que é que eu faço? Eu mando matar. Lembra aí, ó. Comportamento de sua prima, Renata, que constantemente a vinha ofendendo. Resolve por fim aquele comportamento. Para isto, no dia 21 de maio de 2018, pessoal, olha a tua queridinha aí, FGV, seja em qualquer disciplina, não só aqui em penal, em trabalho, em qualquer disciplina, se a questão trouxe datas, fica atento. Se a questão trouxe datas é porque isso é relevante para alguma coisa. E aqui você está percebendo, veja aí, que ela praticou a conduta um dia antes de completar os 18 anos. Então, lembra que ela aí é menor, tá? Penalmente falando, ela é menor. Ela pega, então, sem que ninguém perceba, as chaves do carro do seu pai, que estava estacionado na garagem, enquanto sua prima de 18 anos consertava a bicicleta, também na garagem, ela dá ré com o veículo e atropela a Renata, que é imediatamente encaminhada ao hospital pelos tios. Imagina aí, ó. Em virtude das lesões internas sofridas, Renata vem a falecer no dia 25 de maio de 2018. Ótimo, pelo menos não vai aperrear mais a prima, né?
Em procedimento administrativo para apurar os fatos, Júlia, acompanhada de você, acompanhada de advogado, confessa sua intenção de matar. De fato, Júlia queria matar. Júlia disse, eu quero matar, e aí ela confessa sua intenção. Apesar de se declarar atualmente arrependida. Concluído o procedimento, os autos são encaminhados ao promotor de justiça, com atribuição exclusivamente criminal. Com base nas informações expostas, o promotor de justiça criminal, em relação ao resultado morte, deverá. Olha o que diz aí, né, pra gente a letra A. Reconhecer que a atribuição é da Promotoria da Infância e da Juventude, pois o Código Penal adota a teoria da ubiquidade. Aí ficou errado. Essa parte final ficou errado, né? Porque quanto ao momento do crime, a gente adota a teoria, eu já disse a vocês, né? Aquela explicação serve, né, para a gente responder essas questões. Teoria da atividade. Letra B. Reconhecer que a atribuição é da Promotoria da Infância e Juventude. Juventude infracional, certo? Pois o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o momento do crime. Letra B, tá, pessoal? Confere aí no material de vocês se vocês de fato, né, estão acertando, se vocês responderam, né, de fato aí a letra B. Vejam, qual é o ponto aqui que eu preciso observar? A menina, no caso Júlia, no momento em que ela praticou a conduta, ela era menor de 18 anos, e se ela é menor de 18 anos, ela é inimputável. Lembra, esse não é o momento de discutir. Ah, Júlia, isso é um absurdo, não concordo, essa lei criminal. Veja, esse não é o momento. Aqui você está aqui para passar na prova, tá bom? Se você quiser mudar alguma coisa, depois se candidate, que você não vai conseguir mudar isso como advogado. No momento, o que eu preciso lembrar é, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Então, são penalmente inimputáveis. Se eu sou menor de 18 anos, meu amigo, eu posso tocar o terror. Eu vou ser responsabilizado pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? A prova ela pode trazer a barbaridade que for. Se eu era menor, veja, respire e busque lá, né, a alternativa que diz que ele não praticou crime. Ele pode ter praticado ali um ato infracional, coisa do tipo, mas crime não, tá bom? Lembra da teoria. Para que eu possa praticar um crime, e aí a gente vai ver, né, a partir dos próximos encontros, eu tenho que ter ali um fato típico, esse fato ele tem que ser ilícito e eu tenho que ter um agente culpável. No que tange à culpabilidade, um dos primeiros elementos é a imputabilidade. E a gente tem o critério ali biopsicológico, eu tenho o critério da própria idade. Se o sujeito é menor de 18 anos, não tem crime. Vamos lá? De acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar. Ele diz assim, ó, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Verdade, tá, pessoal? Letra A já é a nossa resposta, mas eu vou fazer questão de te explicar essa letra A, porque ela gera algumas confusões. E eu quero de verdade, né, que você aí, né, fale comigo no chat aí, né, para eu ver se tu entendeu essa letra A. Mas bora ver aqui rapidamente o erro das demais. Ela diz assim, ó, letra B. A lei nova que deixar de considerar determinado fato como crime deverá ser aplicada imediatamente, resguardando-se, contudo, a manutenção dos efeitos penais. Falso. Os efeitos penais, eles cessam. Os efeitos extrapenais, aí tudo bem. Os penais, não. Expirado o prazo da lei excepcional temporária, cessarão imediatamente os seus efeitos. Já está errado, vou falar mais sobre lei temporária e vou te explicar, tá? Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a sentença torna-se imutável, não podendo mais ser alterada, ainda que nova lei venha beneficiar o condenado. Errado porque a gente sabe que se a lei nova, ainda que surja após o trânsito em julgado, ela for mais benéfica, ela vai retroagir e vai se aplicar ao acusado sem problema nenhum. Pessoal, rapidamente, vê só esse artigo 8º. O artigo 8º, ele diz, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Então, vê só, olha o que ele diz, atenua, olha só, a pena imposta no Brasil, ela vai ser atenuada quando eu estiver, né, o mesmo crime. Quando diversas, ou nela é computada, né? Lembra aí, né? Ou nela é computada quando idênticas. Uma coisa é atenuar, outra coisa é, lembra aí, atenuar. Vê só, pessoal, vamos aqui a um exemplo.
exemplo, me responde esse caso. Estrangeiro, estrangeiro. O acusado ele foi condenado, né, no estrangeiro e foi condenado aqui no Brasil. Imagine que no estrangeiro ele pegou uma pena de 15 anos, e no Brasil ele pegou uma pena de 20 anos. Lembra aí? De pena privativa de liberdade. Privativa de liberdade. Eu quero que vocês respondam, pessoal, de pena privativa de liberdade. Nesse caso, ela vai ser computada ou vai ser atenuada? Diz aí, responde aí para mim, participa. Nesse caso, ela vai ser atenuada ou vai ser computada? Leitura do artigo 8º, a pena cumprida no estrangeiro, porque veja, pessoal, a gente conseguiu responder a questão já, a letra A. Copiou e colou o artigo 8º, mas lá na prova da OAB você vai ter que entender qual é a logística desse dispositivo. Por quê? Porque, de fato, né, ele pode trazer um caso concreto e dizer assim: João, ele foi condenado no estrangeiro a uma pena de 15 anos de pena privativa de liberdade. Já no Brasil, ele pegou uma pena de 20 anos de pena privativa de liberdade. Aí a pergunta é, nesse caso, ele vai ter sua pena computada ou atenuada no Brasil? Olha a leitura. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas. Ou nela é computada quando idênticas. Nesse caso aqui, lembra aí, ó, nossa amiga aí, ó, Missinha dizendo aí pra gente que será aplicada do estrangeiro, né? Será atenuada. Olha só, pessoal. Por favor, nunca mais você vai esquecer disso. Ele está dizendo que ela vai ser computada quando idênticas. Ela vai ser atenuada quando diversas. Por favor, não esquece disso e você vai me dizer, você vai colocar aí no chat que hoje você aprendeu alguma coisa. Você vai dizer assim, né? Hashtag novidade. Hashtag eu não sabia. Porque, veja, todo mundo cai nessa pegadinha. Pessoal, a pena idêntica não quer dizer que tem que ser 15 anos no estrangeiro e 15 no Brasil, não. Isso aqui não é pena idêntica, não, pessoal. Vejam, acreditem em mim, um juiz A, ele não vai trazer a mesma pena de um juiz B, não. Isso não acontece. Um juiz A no Brasil não vai trazer a mesma pena de um juiz B, devido à dosimetria de pena, quanto mais um juiz que está julgando no estrangeiro. Essa pena aqui, pessoal, ela é computada. Essa pena ela é computada por quê? Porque ela é idêntica. Quando ele fala aqui, ó, de pena, aí você vai ter que estudar, claro, o tema pena. Quando ele diz aqui pena, isso é idêntico. Eu estou diante aqui de uma pena privativa de liberdade. Eu estou diante aqui de uma pena privativa de liberdade. Júlio, e quando é que a pena é diversa? Pena diversa. Pena diversa. Ele foi no estrangeiro punido com a pena de multa. Ele foi no Brasil, punido com uma pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade. Beleza? Diz aí pra mim, tá, pessoal? Porque eu vi aqui, ó, que Francisco, Sônia, Silvana, todo mundo aí, ó, todo mundo falando aí em pena atenuada. E agora diz pra mim, deu pra entender? Quando a gente estuda penas, pessoal, lembra lá das aulas de pena, o que é que a gente observa? Quais são as penas permitidas no Brasil? Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Não importa se eu peguei R$1.000 ou R$2.000, é pena de multa, é pena idêntica. Não importa se eu peguei 10 anos de privação de liberdade ou 15 anos, é pena idêntica, é privação de liberdade, não importa aí restritiva de direito. Tranquilo? Espero que você tenha entendido esse artigo 8º. Muita gente só decora e passa batido, tá bom? Diz aí para mim no chat, tá? Eu vou acompanhando aqui, né, o que vocês falarem e aí depois, né, a gente tenta aqui sanar eventuais dúvidas. Acredito que não ficou, tá? Mas beleza, vamos para a questão de número 8. Ela diz o seguinte, questão aqui diz assim, ó. Jorge, ele cumpre, olha só, pena em razão de condenação definitiva pela prática de determinado crime. Na mesma unidade prisional, Fátima, show, Fátima, na mesma unidade prisional, mas em outra ala, estão separadinhos. Antônio se encontra preso preventivamente em virtude, né,
da ação penal, Vejam só, bem rapidamente, independe da quantidade, tá? Aqui não me interessa a quantidade, aqui me interessa a qualidade, tá? É privação de liberdade, é restritiva de direito, é multa, não importa a quantidade. Aqui a gente trabalha com a qualidade, com a pena em si, tá bom? Vamos lá. Jorge cumpre pena em razão de condenação definitiva pela prática de determinado crime. Na mesma unidade prisional, mas em outra ala. Antônio encontra-se preso preventivamente em virtude de ação penal, sem sentença, pela suposta prática de delito idêntico ao de Jorge. Então, veja que a gente tem aqui, ó, Jorge e a gente tem Antônio. O que acontece é que Jorge já foi condenado, Antônio ainda está preso preventivamente, ainda vai ser condenado. Em determinada data, Jorge e Antônio descobrem que entrou em vigor nova lei penal, reduzindo a sanção penal em abstrato, previsto para o delito imputado a ambos, inclusive sendo a pena máxima atual inferior à aplicada na sentença de Jorge. Então, o que acontece aqui é que Jorge já foi condenado, Antônio ainda vai ser, ambos pelo mesmo crime, só que o detalhe é que surgiu uma nova lei trazendo, né, uma pena inferior. Inclusive, a pena máxima atual desse crime, ela é menor do que a condenação pega ali, né, por Jorge. Veja que aqui, considerando a informação narrada, a inovação legislativa, a gente encontra aqui, ó, não poderá beneficiar Jorge, já está errado, porque vai beneficiar Jorge, mesmo que ele já tenha sido condenado. Letra B, não poderá beneficiar Jorge, já está errado, tá? Letra C, poderá beneficiar Jorge e Antônio, pois, em sendo favorável, deverá retroagir para atingir situações pretéritas, ainda que já amparadas pela coisa julgada. Certo, tá? Com base em tudo que a gente já explicou aqui, veja, né, que de fato a gente consegue, né, compreender de forma muito tranquila esse ponto aqui. Beleza, pessoal? O grande detalhe aqui que você vai lembrar é, e cuidado, por favor, Júlio, cheguei na prova, tô desesperado. Essa semana, né, disseram assim, Júlio, tu tem alguma dica para chutar? Não, porra, não, nada de chutar. O aluno, quando ele pensa em chutar, o aluno que gosta das aulas do tio, lá de direito do trabalho, o aluno só quer estudar direito do trabalho e processo de trabalho. Aí chega na questão de penal, ele diz, eita, Júlio, se tu perceber, aqui diz que não poderá beneficiar, não poderá beneficiar, não poderá beneficiar. Júlio, eu jamais marcaria a letra C. Claro, porque tu quer chutar, pô. Tu tem que ter segurança. E quando você tem segurança, você vai lembrar justamente de que pode beneficiar, sim. Inclusive Jorge, que já tem aí o trânsito em julgado contra si. Tranquilo, pessoal. Cuidado para não cair nessa pegadinha. A prova aqui não é de raciocínio lógico, não, pessoal. Ah, eu vou marcar o que mais se repete. Não, nada disso. Você tem que estar seguro. Você aqui, nosso aluno, lembra lá, né? 100%, tá bom? Trouxe mais uma dica aqui para você, né? Lembra aí, ó, Juliette chegando aí, ó. Um beijo. Vejam só. Olha só. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz das execuções a aplicação da lei mais benigna. Qual a função dessa súmula aqui 611? O que eu quero que tu entenda com essa súmula 611 é, se a prova perguntar, candidato, tudo bem, o sujeito já foi processado, julgado, condenado, lembra aí, ele está cumprindo pena, mas quem é que vai aplicar essa nova lei? Juiz da execução. Quem vai aplicar essa nova lei? Juiz da execução. Beleza? Próxima. Ainda de acordo com o que dispõe o Código Penal, assinale a opção correta. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais e civis. Aí tá errado. Cessa os efeitos penais, pessoal. Os civis não, tá? Letra B. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria, né, produzir o resultado. Sendo irrelevante o local onde deveria. Falso, tá? A gente pega ali o artigo 6º e ele traz informação diversa. Lembra aí, ó, na época que o SESP fez a prova do exame de ordem. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Certo, pessoal? Letra C. Qual é o detalhe aqui da letra C? Tratou de lei excepcional, tratou de lei temporária, não esquece, artigo 3º do Código de Processo Penal. Um exemplo comum que as bancas gostam, Lei Geral da Copa. Imagine, hoje a gente pode criar sem problema nenhum uma lei excepcional durante esse período de pandemia. Imagine que a gente crie uma lei, não tem ainda, tá?
Se você estiver andando sem máscara, você está praticando um crime. Imagine que seja criado esse crime. E esse crime ele seja com base numa lei excepcional. Essa lei vai vigorar enquanto perdurar o momento de anormalidade. Até quando a gente vai viver com essa pandemia? Não sei. A gente não tem um prazo pré-definido. Então seria ali uma lei excepcional. Se eu disser essa lei entra em vigor até o dia 31 de dezembro, foi o que aconteceu na época com a Lei Geral da Copa. Lembra, que nesse caso, então, é uma lei temporária. Seja uma lei temporária, seja uma lei excepcional, pratiquei a minha conduta criminosa naquele momento, ainda que a lei já tenha saído, ainda que a lei já tenha sido autorrevogada, ele vai aplicar. Ele vai aplicar. É uma exceção à retroatividade benéfica, tá bom? Ela vai te alcançar para momentos posteriores. Beleza? Olha só, questão de número 9. Reconhecida a prática de um fato típico ilícito culpável, o Estado tem o poder e dever de punir o seu infrator. Todavia, há situações que fazem desaparecer o poder punitivo estatal, sendo correto afirmar com o Código Penal que... Essa questão número 9, pessoal, lembra aí, quem está com o material, letra B, o nosso gabarito, quando diz a sentença que concedeu o perdão judicial, após reconhecida a materialidade e autoria, não será considerada para efeitos de reincidência. Certo, tá? A gente falou disso aqui. Eu trouxe o exemplo para vocês lá da Cristiane Torlone, naquela ex-atriz, não sei se ela ainda trabalha lá com a Globo. A letra A, ela está errada, pessoal. Isso vai cair na tua prova quando fala do prazo de prescrição pela metade. Quando é que a prescrição é reduzida pela metade? Quando o sujeito ao tempo do crime era menor de 21, ótimo, mas no momento da sentença ele era maior de 70 anos. Maior de 70 anos. Tranquilo? Prescrição, decadência e perempção são causa extintiva da punibilidade de crime de ação privada. Cuidado aí. O curso do prazo prescricional interrompe pelo oferecimento da denúncia. Falso, tá, pessoal? O que vai interromper aqui não é o oferecimento, é o recebimento. Recebimento da denúncia. Beleza? Seguindo, próxima questão aqui que a gente tem, questão de número 10. Ela diz aqui o seguinte, tá? Olha o que ela diz. No que se refere ao tema da aplicação das leis penais, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Vejam só, aqui a gente tem vários itens nessa questão de número 10 e ela diz assim: a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, mesmo tendo sido decidido por sentença transitada e julgado. Item 1 está correto. Lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, inclusive sobre efeitos de lei temporária. Falso, tá? Aqui não, porque lembra que a lei temporária e lei excepcional é uma exceção. A exceção ao princípio, inclusive, da retroatividade. A lei excepcional ou temporária, depois de decorrido seu tempo de duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, não mais se aplicam. Errado, tá, pessoal? A gente está batendo em cima aqui que a lei temporária e lei excepcional é uma exceção. Tá bom? Questão número 10, vocês marcaram aí, letra A é o nosso gabarito, tá bom?